Como sabemos, o fornecimento adequado de energia elétrica implica em que a potência seja suficiente à demanda e se mantenha permanentemente estabilizada, em especial nas horas de pico. Para tanto, o perfeito funcionamento dos sistemas elétricos de grande potência e alta tensão é pressuposto básico. A fabricação e montagem de transformadores como este, equipamento fundamental em qualquer sistema elétrico, em nenhuma hipótese, poderia ser tarefa de uma empresa de porte pequeno ou médio. E não apenas por causa do tamanho do valor, mas pela sua extrema complexidade, pelos milhares de itens utilizados, pela avançada tecnologia envolvida, pelo ferramental necessário, pelo porte das instalações e pela mão de obra numericamente grande e obrigatoriamente especializada. Por tudo isso, transformadores como este somente podem ser produzidos por empresas de grande porte. E quando algum deles, estando em uso na localidade para a qual foi destinado, sofre uma grave avaria, o jeito é desconectá-lo do sistema, transportá-lo até a fábrica e aí fazer os reparos, cujos serviços normalmente correspondem aos de montagem de um novo transformador. Pois só assim poderá ser oferecido o mesmo nível de garantia. Quando ocorre uma dessas graves avarias, o maior problema, principalmente no Brasil de hoje, consiste em viabilizar as condições de transporte. Tais viagens são excessivamente demoradas e seu custo é elevadíssimo. Fatos que se agravam com a crescente necessidade de longos desvios nas rotas. Leve-se em conta que, após reparado na fábrica, o transformador terá que fazer todo o trajeto de retorno ao local da instalação. Aqui temos um caso concreto. Este transformador trifásico de 300 MVA de potência e tensão de 525 kV, instalado em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, sofreu efetivamente uma grande avaria, com consequente desligamento, provocando, devido ao seu grande porte, a desestabilização do sistema. Para a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas, responsável pelo fornecimento de energia no estado, o rápido reparo deste equipamento e com o menor custo possível tornou-se um imperativo. Mas como? Diante da perspectiva de tão longa, lenta, complicada e onerosa viagem até São Paulo, nas condições já descritas, onde os reparos teriam que ser feitos numa empresa com as características já mencionadas, a alternativa seria a empresa de grande porte ser levada até o transformador. Incrível que possa parecer, esta foi a alternativa escolhida. Levar a montanha até Maomé ou, em outras palavras, levar uma empresa como a ABB até o transformador avariado em Ribeirão das Neves. Um desafio extraordinário, aceito e enfrentado pela ABB em estreita parceria com a CEMIG. Dois argumentos de peso conduziram a tal decisão. Custo final bem menor e menor prazo para a execução dos serviços, ambos devidos à eliminação de transporte do transformador a São Paulo e seu retorno a Minas Gerais. A partir do momento em que foi esta a alternativa aprovada pela CEMIG, teve início a fase preparatória, fase importantíssima para posterior êxito das operações no campo. Após a visita dos técnicos da ABB a Ribeirão das Neves para detectar a extensão dos danos no transformador avariado, a equipe formada especialmente para a grande tarefa
trabalhou sempre de forma integrada com técnicos e outros representantes da CEMIG, desde os momentos iniciais. Para se ter uma ideia do ritmo de trabalho, basta lembrar que o processo de decisão, incluindo os primeiros levantamentos, teve a duração de apenas 3 dias. Foram cerca de uma centena de pessoas da ABB diretamente envolvidas. Aqui, incluem-se os funcionários que permaneceriam na fábrica Guarulhos, em São Paulo, produzindo as bobinas e dando apoio estratégico, e os que efetivamente fariam o trabalho no campo. O planejamento, organogramas, cronogramas e o interminável checklist de providências foram reunidos no volumoso manual editado especificamente para a concretização do chamado Projeto Neves. Apenas 15 dias antes da viagem é que foi formada a equipe de campo. Homens com mais de 10 anos de experiência em suas especialidades. Equipe que chegou a Ribeirão das Neves altamente motivada e consciente da importância de sua responsabilidade. Obter êxito absoluto e no menor espaço de tempo possível. Aí está ele, ainda no vão em que normalmente opera. O transformador danificado que faz parte de um conjunto de 3 transformadores idênticos. Um equipamento de grandes proporções. 100 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 11 metros de altura, com um peso de 350 toneladas. Após a desmontagem dos acessórios e já completamente livre dos cabos que o ligavam ao sistema, o grande transformador é transportado pela CEMIG para o galpão transformado em fábrica. Foram 15 dias de viagem para um trajeto de aproximadamente 180 metros, uma velocidade média de apenas 50 centímetros por hora. Agora, já no local adequado para a grande tarefa, iniciam seus serviços de reparo. Por ser um transformador do tipo selado, a abertura da campânula é feita por grafitagem. Terminada a grafitagem, os técnicos da ABB ampliaram consideravelmente o galpão da subestação da CEMIG, transformando-o em autêntica fábrica. Um trabalho árduo e complexo, sendo necessária até mesmo a calafetagem das paredes metálicas para a eliminação dos riscos de contaminação dos componentes, pela poeira ou composição inadequada do ar. As providências foram muitas. Um bom exemplo foi a instalação do grande conjunto de compressores e secadores responsável pelo ar seco e pressão positiva do ar no interior da fábrica. As cortinas plásticas auxiliam o ambiente a permanecer em condições ideais, sem o que seria impossível a obtenção da indispensável área extra limpa. O almoxerifado tecnicamente construído e organizado, enfim, um sem número de preparativos. O gigantesco guindaste para 80 toneladas, colocado no interior da área extra limpa, retira a campânula.
Processa-se agora a desmontagem da parte ativa. Todas as partes e componentes reaproveitáveis vão sendo inspecionados com vistas à sua efetiva reutilização. Quando é o caso, são limpos e recuperados neste local. As partes irremediavelmente danificadas transformam-se em sucata. O transporte das bobinas de São Paulo para Ribeirão das Neves, cerca de 800 quilômetros, devido à necessidade de se utilizarem desvios, transcorre a uma velocidade máxima de 30 km por hora. Para essa viagem, os blocos de bobinas já secos e impregnados com óleo foram acondicionados em tanques sob a proteção de dispositivos automáticos de pressurização, além dos registradores de impactos. Antes da montagem dessas bobinas no núcleo do transformador, elas voltam a ser devidamente inspecionadas. Os serviços de montagem dos enrolamentos, com o auxílio do grande guindaste, são feitos com precisão milimétrica. A fim de garantir as mesmas condições de fábrica quanto à qualidade do ar, periodicamente, ela é analisada pelas medições do ponto de orvalho e controlada através de registrador gráfico de umidade. Colocados os blocos, é iniciado o fechamento do jugo superior do circuito magnético, serviço que requer muita experiência e o máximo de atenção na colocação de milhares de chapas na sequência correta e com grande precisão. É claro que, longe da fábrica, dificuldades surgem a todo instante. Porém, o bom preparo e o nível de conhecimento técnico de cada um lhes possibilita decisões e soluções rápidas. O núcleo está pronto. Por isso, iniciam-se os trabalhos de prensagem dos enrolamentos. Os ensaios preliminares de identificação dos TAPs antecedem os serviços de montagem das conexões e barramentos de interligação. Agora as inspeções finais da parte ativa. Em seguida, iniciam-se os trabalhos de colocação da enorme campânula com suas 40 toneladas de peso. Um trabalho que exige o máximo de concentração de toda a equipe, devido à necessidade de uma precisão milimétrica.
Finalmente é feita a selagem. Terminados os serviços de recuperação do transformador, ele volta a ser instalado em seu local de operação. Aqui é feita a montagem das buchas e demais acessórios. A despeito de todos os cuidados para que, durante a montagem, fossem evitados os riscos de contaminação por umidade, a maior garantia, o equipamento passa pelo processo de secagem final. O processo é feito em 2 etapas, por aquecimento do óleo e por vácuo, repetidamente, até que sejam alcançados níveis ínfimos de umidade. Este é um momento importante. O início dos ensaios que irão demonstrar o sucesso das operações como um todo. São 10 dias de ensaios e verificações de toda a ordem. Tudo certo. E o transformador é finalmente reintegrado ao sistema por meio das religações. Pronto. Está em plena atividade, com uma longa vida útil pela frente e com todas as garantias de um produto absolutamente novo. Em apenas 15 semanas, do início ao fim do processo, um tempo muito inferior ao que seria gasto em métodos tradicionais. Um êxito da parceria ABP and CEMIG, which ensured power and light to consumers in Minas Gerais.